Tem batalhas que você vai viver e batalhar sozinho, e tem batalhas que você vai precisar contar com a ajuda de Deus. Vou contar uma história que você vai gostar muito, que tem muito a ver com o nosso tempo. Eu gosto das histórias bíblicas, não porque eu sou religioso ou porque tem um contexto religioso. Não, porque é história. Pessoas, assim como eu e você, viveram experiências e momentos aqui na Terra que marcaram a humanidade. Busquei hoje uma história nas Escrituras que ilustra muito bem o momento que vivemos hoje. E eu compartilho ela todo dia com inúmeros tipos de pessoas diferentes e também com a minha equipe. Porque nessa história existe três tipos de soldado, existe três tipos de colaboradores. E é importante que você saiba em qual dos grupos você está. Porque nas batalhas, nas tempestades, é que os meninos ficam homens e que as meninas ficam mulheres. Então fique atento. Essa história deve impactar a sua vida. Conta a história, a das Escrituras, que um general, um comandante, ele tinha 28 mil soldados. E ele iria enfrentar um grupo adversário extremamente preparado, feroz, e um inimigo que vivia em volta, vivia aos arredores do acampamento tentando destruir esse povo. Vou contar a história para você que inspirou Esparta, que inspirou Hollywood e que inspirou milhões e milhões de pessoas pelo mundo desde o tempo que foi escrita. Vou contar a história para você dos 300 de Gideão. Que história é essa, Giovanni? A Escritura diz que tinha um comandante de Israel, dos hebreus, que vivia nas montanhas, perto da terra prometida, que teve que enfrentar um povo muito feroz, um adversário muito competente, os filisteus. Os filisteus andavam ao derredor e a Escritura diz que os filisteus tinham um número de 40 mil soldados. Gideão tinha aproximadamente 28 mil soldados. Só esse já era um fator que faz com que os soldados façam comentários na barraca, na tenda, na família. Olha, nós somos um povo menor. Nós somos 2 por 1. Cada soldado nosso tem que derrotar 2 dos deles. E eles são um povo que tem gigantes, eles são um povo que tem soldados preparados. E esse era o comentário nas barracas. Mas também tinha alguns soldados que diziam assim: não, nós somos preparados, nós somos um povo escolhido, nós somos o povo de Deus, não precisa temer, nós vamos vencer. E assim eram os discursos, dentro das tendas e das barracas entre os hebreus. E o que isso tem a ver com o momento que nós temos hoje, Giovanni? Que história é essa que você vai contar? Eu quero comparar essa história com os 3 grupos de colaboradores que nós temos. Aqueles colaboradores que não querem colaborar, que se afastam da missão. Aqueles colaboradores que querem a missão, mas não estão preparados. E aqueles colaboradores que querem a missão e estão preparados. E nós, como gestores, muitas vezes temos que inspirar aqueles que não querem, aqueles que querem e não estão preparados e continuar fortalecendo aqueles que querem e estão preparados. Então, essa história é uma história de motivação, uma história de mudança de atitude. Essa história é uma história que muda estado mental. Se você é um colaborador, um guerreiro que se afasta da missão, ou se você é um guerreiro que está querendo a missão e não está preparado, e se você é um guerreiro que está preparado e quer a missão, é para você essa história. Que você nos ajude, porque tem batalhas que são só nossa e tem batalhas que nós precisamos de Deus. E eu vou contar a história então para você de Gideão e os 300. Diz a história que quando Deus mandou Gideão para essa batalha com os filisteus, está escrito lá na Escritura, e eu gosto das Escrituras também, porque as histórias são vivas. Elas são vivas.
mais de 2.500 anos atrás, e você vai ver que eu vou contar para você e ela vai ser viva. Você vai enxergar o cenário da batalha, você vai enxergar os soldados, você vai enxergar a colina, você vai enxergar as montanhas. É uma história viva. A história das Escrituras são vivas. Diz que Gideão estava lá acampado, Deus chamou ele para a batalha, os filisteus estavam no outro lado das montanhas. Quando Gideão foi sair para a batalha, Deus disse assim: espera, Gideão, espera. Os soldados que estão com você não estão prontos, nem todos estão prontos. E Gideão disse assim: como assim, Senhor? Claro que estão, sou eu que preparo eles, sou eu que treino eles, eu sou o comandante deles. Eu conheço cada um deles. Eles estão prontos sim, cada um deles consegue 2 ou 3 adversários. Não, Gideão, você não está entendendo. Você não está enxergando o que eu enxergo. O que, Senhor, que o Senhor está enxergando que eu não enxergo? Essa batalha, ela vai ser uma batalha diferente. Ela vai ficar registrada nos anais da história do nosso povo, para que um dia, lá na frente, alguém conte ela e inspire outros a mudar o estado mental, mudar a atitude. E Gideão parou e disse assim: o que o senhor quer que eu faça? Ele diz assim: você chame todos os seus soldados, chame os 28.000, reúna eles e você dá uma mensagem para eles. Você diz assim: todo aquele que tem filho para cuidar, mulher para cuidar, casa para cuidar, aniversário para cuidar, casamento para cuidar, formatura para cuidar, saúde para cuidar, ou seja, qualquer coisa que ele tenha de um motivo pessoal e próprio, só dele, que ele pense só nele, diga que ele pode ir embora, que ele está liberado da missão, que ele está liberado da batalha. Pode dizer. Gideão disse assim: não, Senhor, os nossos soldados são preparados, eles estão junto conosco. Eles sabem que nós vamos para uma luta com um povo valente, feroz, e que se nós estivermos em número inferior, nós podemos sucumbir a eles, nós podemos morrer e todo o nosso povo vai perecer. Então é muito importante que cada homem, que cada soldado esteja na batalha. É uma batalha por todos nós. Ele diz assim: sim, eu sei disso, mas eles estão pensando individualmente, egoístamente. Eles não estão pensando no todo. Diga para eles que eles podem voltar. Gideão reuniu eles e contou isso. Quem tem, e citou todas as situações, quem tem parente, quem tem mulher, quem tem filho, quem tem casamento, quem tem isso, quem tem aquilo, pode voltar. Qual não foi a surpresa de Gideão quando ele começa a olhar pelo vale, os seus amigos indo embora, soldados valorosos, que ele entendia que estavam prontos, indo embora. Ele olhou o amigo: ei, você! Ele olhou assim: sinto muito, Gideão, eu não posso. Ele olhou para um outro: sinto muito, Gideão, eu não posso. E foram indo, um a um. Quando ele fez a nova contagem dos soldados, 18.000 tinham ido embora, por algum motivo. Por algum motivo eles foram embora. E agora só restaram 10.000. Agora era 4 por 1. Agora a coisa começou a ficar mais encrencada. A coisa ficou mais difícil. Gideão ficou muito triste, muito abatido, mas ele era um homem de fé. Ele disse assim: ei, para os 10.000, ei, nós vamos vencer essa batalha. Mas aqueles 10.000 já começaram a ficar mais preocupados. Começaram a refletir sobre a batalha de um jeito diferente. Será que Gideão está certo? Será que é a coisa certa nós estarmos aqui? Será que eu não devia ter ido junto? Então havia ainda dentro daquele grupo dúvida. Havia dúvida se eu devo ir para a batalha ou se eu devo ficar. Havia dúvida se realmente o soldado que estava à frente deles como um comandante realmente era um homem que estava certo e que eles podiam confiar. Começou ainda a ter dúvida, ainda tinha indecisão, ainda tinha desconfiança. E Gideão percebeu aquilo e reuniu a tropa, e quando ele foi sair, Deus disse assim para ele: não, ainda não, Gideão.
Gideão disse assim, Senhor, o senhor viu? 18.000 voltaram para casa. 18.000 foram embora. Pois é. Mas você viu que ainda tem tititi? Você viu ainda que ainda tem dúvida? Você viu ainda que ainda não existe fé? Gideão disse assim, sim, Senhor, eu ouvi, me trouxeram já informações. Mas, Senhor, eu não dou bola para fofoca, o Senhor sabe disso. Eu sou um homem que não dou bola para fofoca. Ele disse, não é fofoca não, Gideão, reúne eles. Só que agora você vai fazer uma outra experiência. Tá vendo o ribeiro ali? Tá vendo o ribeiro? Sim, Senhor. Leva eles tomar água. Tomar água, Senhor. Mas por quê? Leve eles. Diga para eles que estão todos liberados antes da batalha para beberem água no riacho. Deixe e observe. Só observe. Fique atento, porque eu vou te ensinar mais uma lição enquanto eles estiverem bebendo água no ribeiro. Lá foram os soldados e eles foram tomar água. Alguns entraram na água, alguns começaram a brincar, jogar água um no outro. Alguns tiraram a armadura e deitaram, correram, pularam, brincaram, se divertiram. Estavam lá todos os soldados de Gideão tomando água e brincando. E Deus dá um sinal para Gideão e diz para ele assim: agora preste atenção. Observe alguns soldados. E esses você tira e afasta de todo o grupo. E o restante desses que eu te disser, você vai mandar eles embora. Gideão observou todos eles, olhou um a um, e daí Deus disse assim: só separe aqueles que lambem a água, como lambem os cachorrinhos. Esse você separe, e os outros todos você manda embora. Sabe por que, que as escrituras são vivas? Sabe o que aconteceu nesse momento? Os soldados, não está escrito lá, mas agora eu vou desenhar, vou demonstrar, vou fazer com que as palavras tenham imagens e você possa contemplar. Um guerreiro naquele tempo, ele lutava com espada e lutava com lanças. Então eles usavam na mão e no pulso uma luva que protegia todo o braço, para que quando eles tivessem batidas de lança, eles podiam ter o seu braço cortado, decepado. Então essa era uma luva de couro que era difícil de amarrar. Eles usavam também uma bota que vinha para cima dos joelhos, para que quando eles levassem uma batida de um lado ou do outro, para danificar as pernas, para que eles ficassem inválidos. Porque muitas vezes na batalha, interessante não era matar um soldado, era deixar um soldado inválido para que um ou outro tivesse que carregá-lo. E com isso eu ganhava 2 soldados. Então muitas vezes na batalha o foco não era só matar o soldado, era abater o soldado, deixar ele abatido, não morto. Então eles usavam uma bota que vinha para cima do joelho. Eles usavam uma armadura toda que protegia todos os órgãos vitais. Eles usavam um elmo, um capacete que protegia a cabeça. Então significa que uma armadura dessas poderia demorar 1 ou 2 horas para ser colocada. Mesmo que ele fosse um soldado experiente, demoraria muito e precisaria muitas vezes da ajuda de um outro soldado. Um soldado ajudando o outro para amarrar a luva, para amarrar a armadura na parte traseira. Então havia todo um ritual, havia toda uma preparação da armadura. E se muitos desses soldados brincavam correndo na água, eles tiraram a armadura. E os soldados filisteus estavam no outro lado da montanha. E se eles demorassem 1 hora ou mais para colocar toda a sua estrutura de armadura e os soldados subissem a montanha e viessem atacar, eles estariam despreparados, não equipados. E Deus disse naquele momento para Gideão: diz, todos aqueles que lamberam a água como cachorrinho, separe. Sabe o que significa? Alguns soldados só passaram a água no rosto, no elmo, mesmo com a luva, com dificuldade, e ficaram prontos para a batalha. Prudentes, sábios, valentes, atentos, soldados preparados.
que tinha uma responsabilidade, que tinha um povo, que tinha uma missão. Sabe quantos? 300. Só 300. Todos os outros 9.700 foram brincar na água e tirar as suas armaduras. Quando Gideão disse para eles que eles deveriam voltar para casa, muitos deles ficaram chateados e muitos ficaram aliviados. E Gideão ficou só com os 300. Quando ele reuniu os 300, ele olhou para eles e eles estavam lá firmes, não temerosos, confiantes, que eles sabiam que aquela batalha seria vencida. Eles não sabiam ainda como, mas eles eram soldados de fé. Eles eram soldados valorosos, que queriam a missão e estavam preparados para a missão. Nessa hora, Gideão, como soldado, como general, temendo pela vida daqueles 300, ele se vira para Deus e diz assim: Deus, eu fiz tudo o que o Senhor pediu, mas o Senhor me deixou os 300 melhores homens, estão aqui eles. E agora eu temo, pela vida deles, não pela minha. Eu temo pelos filhos deles. Eu temo pelas mulheres deles. Eu temo pelos pais. Eu temo pela vida deles, Senhor. Como que eu vou para essa batalha com 300? E eles? Agora eu estou temendo pela vida deles. Daí, nesse momento, Deus mandou Gideão olhar para as montanhas. Olha para a montanha, Gideão. Olhe para cima. Quando Gideão olhou, ele viu soldados de fogo. Milhares de soldados de fogo estavam na montanha. Daí Deus disse assim: agora eu vou te dar nas tuas mãos os filisteus, com os teus 300, para que fique registrado na história da humanidade um povo prudente, com fé, e que muitas das batalhas que vocês vão viver e muitas das batalhas que você vai viver, você vai precisar contar com os guerreiros e os soldados da montanha. Pode parecer que você está sozinho. Pode parecer que você está só com 300. Pode parecer que você está com muita dificuldade de entender. Mas os soldados, na hora certa, virão para te ajudar. Porque tem batalhas que são nossas. E tem batalhas que são nossa, com a ajuda dos guerreiros e do soldado de Deus. Não estou dizendo que está errado aqueles que tiveram entendimento de voltar para casa. Não estou dizendo que está errado aqueles que tiveram medo. Não estou dizendo que está errado aqueles que não tiveram coragem. Eu só disse que eles tinham a preparação, mas não quiseram participar da batalha. Tem aqueles que querem participar da batalha e não estão prontos. Eles precisam ser preparados. Precisam do apoio daqueles que não tiram a armadura. Todos nós, em todos os lugares, estamos tendo baixa. Muitos soldados estão indo embora, muitos soldados estão nos deixando. Soldados que estão preparados e poderiam enfrentar junto conosco a batalha estão voltando para cuidar das suas coisas. Não estou dizendo que está errado. Não estou dizendo que está errado, mas eu queria que você mudasse seu estado mental. Nós precisamos de você. Nós precisamos de você na batalha. Essa batalha não é nossa. Nós não estamos nessa batalha sozinhos. Nós temos nas montanhas os soldados que vão lutar junto conosco. Creia nisso. Eu uso o conhecimento, a história, o entendimento das palavras, a fé, para ensinar a você mudar estado mental. Ela é uma história que viveu Gideão e os hebreus há mais de 2.000 anos atrás. E ela é viva até o dia de hoje. Que essa história mude seu estado mental. Que você esteja junto conosco na batalha. Não tire a sua armadura. Porque você vai ver lá na frente, quando a batalha acabar, nós seremos vitoriosos. Valeu? Se você gostou, escreve aí. Dê um curtir aí no meu canal do YouTube. Deixa sua mensagem. Compartilhe e se inspire, porque a Bíblia é um livro histórico, antes de ser um livro religioso. Pessoas simples igual eu e você, que vivemos histórias, sozinhos e com Deus.
Coloque a sua armadura. Deus é contigo e os soldados dele estarão junto conosco. Valeu? Que essa história inspire você a mudar seu estado mental. Um abraço e até o próximo vídeo.